gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal Muriel Ottoni. Aqui a gente sempre traz informações interessantes, pessoas com experiências interessantes e inspiradoras. E hoje eu trouxe dois maravilhosos aqui para a gente conversar sobre espiritualidade, que é o assunto que eu mais gosto. Lembrando que agora a gente está dando início, finalmente, à segunda temporada do podcast. Esse é o nosso primeiro podcast de 2025. Eu estou muito feliz de ter vocês dois aqui abrindo essa segunda temporada. E eu quero apresentar para vocês, né? Mônica e Gustavo, os maravilhosos dirigentes do Templo Sete Flechas, que trabalham na linha de xamanismo e também da Umbanda. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, dar uma geral e aí depois eu começo com as perguntas. Por favor. É um prazer estar aqui com você. Gratidão pelo convite, né? E é uma honra, né? Agora estar aqui, né? Fazendo o meu primeiro podcast aqui com Sim. você. Deusa maravilhosa. E eu espero poder falar muito e contribuir muito aí para você. Então, eu sou aí a esposa do Gustavo, meu maluquinho xamânico. E a gente está nessa jornada aí no Templo Sete Flechas há alguns aninhos aí e pretendemos continuar até a nossa velhice aí. Maravilhosa. Obrigada, seja bem-vinda, Obrigada, Mônica. Primeiro obrigada. de muitos. Bom, eu sou o Gustavo Bondioli, tenho 40 anos, sou dirigente do Templo Sete Flechas ao lado da minha esposa, onde a gente trabalha, como você falou, com as vertentes do xamanismo, onde eu já estudo as medicinas da floresta há 20 anos, fazem 5 anos que a gente serve ela lá no templo, né? Uhum. E na Umbanda fazem acho, 14 anos que eu tô na Umbanda, né? E aí conheci a Mônica no meio do caminho, fiz um trabalhinho para prender ela comigo, Tô é conhecendo a macumba. brincadeira. Olha, E aí a gente se fortaleceu nessa união e acabamos construindo o templo juntos, né? E é um caminho que faz muito sentido pra gente, né? Pra nossa família. A gente tem duas crianças, um cachorrinho também, né? uhum. Mas é isso, estou muito feliz de estar aqui com você. Gratidão, né? Muito lindo como os nossos caminhos se cruzam lá com o Léo Artesi, né? E agora estamos aqui, então que a gente possa trazer um conteúdo legal para o pessoal que vai assistir esse podcast. Ai, gratidão pela sua presença. Vocês dois são dois maravilhosos, né? Então eu vou começar já com a pergunta de como que vocês se conheceram. Só para eu entender um pouquinho, você estava no caminho do xamanismo já das medicinas e não praticava o estudo da Umbanda ainda. Aí você conheceu a Mônica, que já era da Umbanda, e aí vocês fizeram esse cruzamento das duas, Ih, dos Mais dois ou menos um pouco estudos. de cada, um Como pouco é que de foi tudo isso? isso. pode falar. Tá, eu na verdade consagrei o Santo Daime há 20 anos atrás, né? Foi quando eu iniciei a jornada nas medicinas. Fiquei uns 3 anos ou 4 mais ou menos consagrando. Depois disso eu fui morar na Nigéria, né? Na África, na verdade morei 1 ano em Moçambique e 2 anos na Nigéria. Uau. E aí fiquei afastado da medicina, voltei para o Brasil, ainda não tinha tido contato novamente com ela. E aí eu conheci a Umbanda em 2011, né? E aí foi onde tudo se transformou na minha vida, porque a Umbanda trouxe uma cura para minha saúde física, né? Um problema de pele que eu tinha há 20 e poucos anos que nada sanava, assim. Passei com 7 dermatologistas, naturopata, homeopata e ninguém solucionava. Quando eu comecei a canalizar os guias, né? Aí a alergia foi embora, porque era um canal de energia que eu não, que eu desconhecia, né? E aí no meio do caminho eu trabalhava, né? Aí conheci a Mônica. E, e aí convidei ela para ir, comecei com esse assunto de espiritismo, espiritualidade. Ela gostava muito de falar sobre isso também, né? Mas ainda não conhecia tão a fundo a Umbanda, né? Mais Sim. superficialmente, né? Eu frequentava o kardecismo na época. E aí, quando ele veio conversar comigo, ele disse: Ah, eu tô indo num terreiro. Eu, opa, como é que é? Tô afim? Meu Vamos? tipo de rolê. Gostei, quero ir. E aí eu comecei a frequentar toda semana com a Anne. Ele me levava com uma mochilinha mesmo. É, e aí no meio do caminho, quando eu comecei a incorporar o Caboclo Sete Flechas, né? Quando eu já estava atendendo com ele, aí um dia ele falou assim, vai procurar aquele chá que você tomava lá, né? Que tem um caminho aí, né? Aham. E aí eu falei, o chá e tal, aí eu fui num lugar e tal. Levei a Mônica, obviamente, né? Ele começou a me Aí, levar para os rolês espiritualizados, assim. aí gostamos, né? E aí eu senti.
Aí ele falou pra mim assim: agora você vai tomar o chá com os índios. Eu falei, pô, com os índios? Pô, que legal, deixa eu procurar aqui na internet os índios. Eu falei, não, 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 não. Quando for, eu vou te falar e você vai saber quem é. Eu falei, então tá bom. Aí eu fiquei esperando, Uhum. passaram-se uns 3 meses assim. Aí um amigo meu falou assim: pô, vai ter um ritual com os índios lá num lugar que eu vou e tal. Vamos lá conhecer? Eu falei, é agora. Então aí eu senti o chamado, sabia que era ali. Aí nosso amigo não foi. Chegou eu e a Mônica, caímos de paraquedas lá, isso faz uns 8, 9 anos, né, amor? Nosso segundo ano de relacionamento, eu acho. É. 8 ou 9 anos. Aí chegamos lá, fomos super bem acolhidos pela família lá do Sete Luas. Aí cheguei lá, tava assim o nome, Sete Luas e Sete Flechas. Eu falei, É aqui. então já assim. É o sinal. E a gente tem uma parceria linda com eles até hoje. A gente faz um trabalho de entrega de sacolinhas de Natal com eles para mais de 500 crianças em Em dezembro, né, Januária. lá em Januária, Minas Gerais. E aí, naquele dia, eu incorporei o Caboclo Sete Flechas na força da Ayahuasca pela primeira vez. E quando eu abri o olho, ele falou pra mim assim: é isso aqui que a gente vai fazer. Aí eu fiquei um pouco assustado, assim, falei, como assim, né? É isso aqui, porque tava no início da minha retomada com a Ayahuasca. Ele falou: é esse trabalho que você vai fazer. Falei, mas isso aqui é muita responsabilidade. Ele falou, eu sei, mas a gente vai estudar junto para você poder fazer isso com maestria. E aí estamos. Aí foi Nossa, uma jornada de estudo para chegar. que forte! E me conta como que você começou nesse processo da incorporação do Caboclo Sete Flechas? Porque você comentou que você estava com essa questão da pele, né? Aham. Seria tipo uma alergia, alguma Era coisa uma assim, dermatite como se atópica que fosse? pegava o corpo inteiro, formava placas vermelhas, coçava, sangrava, descaía toda a minha pele em volta da cama, assim. Nossa. Potes e potes de hidratante toda semana. Eu vou tentar resumir essa parte para a gente ter Uhum. mais espaço para explorar outras coisas, Sim. mas é, e aí, nada resolvia, assim, eu fui buscar com Deus, porque eu fui evangélico até os 18 anos, né, e eu amo a igreja Olha. evangélica, respeito. Uhum. Chega um monte de evangélico lá no templo, acho que por afinidade que eu tenho com Jesus e tal, né. Sim. E aí eu fui buscando esse caminho, tentar encontrar respostas. Aí um dia que eu fui na Umbanda, o preto velho benzeu açúcar, passou na minha pele e falou assim: filho, eu não consigo. Não, perdão. Eu fui numa gira anterior com os baianos, e aí o baiano falou assim: eu não consigo ajudar a resolver o seu problema, mas vem semana que vem aqui que tem um preto velho que resolve. Eu Uhum. falei, opa, eu já tentei de tudo, né? Aí eu fui, o pai Gabriel pegou açúcar, benzeu, passou na minha pele e falou assim: agora sua alergia vai melhorar 50%, mas os outros 50 vai melhorar quando você fizer a mesma coisa que eu. E aí eu não entendi muito bem o recado. Aí o tempo foi passando, aí um dia eu estava sendo atendido e eu senti como se tivesse um espírito atrás de mim, assim. Ah, só que ele já sabia de tudo isso. Ele falou: ah, então vem quinta-feira aqui, você vai vir de branco, eu vou receber esse guia que está do seu lado uma única vez, e depois ele só vem em você. Aí deu um parafuso na minha cabeça, que eu não conhecia aquele mundo, não era uma coisa normal pra mim. Mas aí, a partir dali, eu comecei a desenvolver a mediunidade, né? E uma longa jornada, assim, porque eu achava que quando eu incorporasse, as luzes iam se apagar, eu ia abrir o olho e ia estar vendo a Matrix, os espíritos e tal. E isso não acontecia. Logo, eu Aham. achava que não estava incorporando, né? Ou eu achava que, sei lá, que eu ia desligar e depois voltar como se eu tivesse desmaiado, mas não era esse o processo, só que ninguém me explicava, né? Uhum. Aí com o tempo eu fui entendendo que não era assim, né? Hoje a gente explica isso com muito mais clareza Sim. para o filho ficar com menos dúvida na hora de desenvolver a mediunidade dele, sabe? É, tudo tá interligado, né, os caminhos vão puxando, vão chamando, né. E hoje vocês fazem, então, um trabalho com as 2 frentes, né, com o xamanismo, com o trabalho das medicinas e na Umbanda, no mesmo espaço. Isso. Então a gente tem a Umbanda, que é toda segunda-feira, uma Uhum, segunda para assistência, então é a cada 15 dias, e outra para uhum, os filhos de branco. Então, uhum, nós estamos lá toda semana, né? Uma vez por semana a gente está lá, aham, fazendo esses trabalhos. Então, a gente posta o calendário, então às vezes é gira de caboclo, às vezes é preto velho, às vezes ciganos, que uhum. eles adoram, né? E a ayahuasca, uma Aí eu vez acho no que uma vez por mês, mês. Ah, uma né? vez no mês. Sexta e sábado. A gente Uhum, faz Ainda tem dois a roda da rituais. cura, Tem a roda que é da cura durante a também. semana, uhum. quarta-feira. É Então é uma toda roda. semana a Não, roda da Não, cura? é na terceira quarta-feira do mês. Aí é uma Uhum, roda de conversa terapêutica, como se a gente abrisse um campo energético. As pessoas vão falando o que elas estão sentindo no coração, dando um depoimento pessoal, de alguns que já se curaram das drogas, outros que já curaram de vícios, de malefícios da alma mesmo. uhum, E aqueles que não se curaram estão abrindo os seus sentimentos, né? Quem participa da roda, depois de 2 semanas, ganha preferência para vir
ritual filantrópico que a gente faz lá no templo, né? Uhum. Com custo mínimo de R$ 60 para quem pode contribuir. Quem não pode, o templo arca com esse custo para poder deixar a medicina acessível para todo mundo que Uhum. precisa receber ela, né? E a gente vê curas muito lindas lá, né, amor? Assim, com Sim. as pessoas que vão, assim, a gente já tem depoimentos e relatos muito legais de pessoas que largaram a droga, né? E esse é um lugar de muita sensibilidade, porque, assim, a pessoa que é usuária, muitas vezes ela já foi esquecida até pela família, porque a família já não sabe mais o que fazer, entendeu? Uhum. E ele também nem se entende, porque ele mesmo não consegue, não é uma coisa tão simples de largar algo que está causando a dependência química, que está intoxicado no organismo. E aí, Uhum. quando ele toma a ayahuasca, ela desintoxica, ela tira energeticamente até os obsessores, faz essa limpeza e começa a trazer consciência, né? Uhum. Só que não é do dia para noite, é um Uhum. processo, é um trabalho, um acompanhamento É um que vai, tratamento, com né? toda Isso. E certeza. força de vontade também, né? Porque Sim. muitos acreditam que não tem cura, né? Uhum. Já ouvimos isso, né? Família falar, não, mas não tem cura. E tem cura, né? Uhum. Basta você querer, você ir lá, fazer todo esse processo que o Gustavo falou, que tem cura E sim. ter fé, E né? fé, A gente Muita tem, fé no acreditar, né? propósito. a gente E tem tem um a amigo, marmita né? solidária Ah, é também, verdade, não a vamos cada deixar de 15 falar da dias. marmita. A marmita a cada 15 ou cada 3 semanas, varia um pouquinho, né? A Isso. gente tem um casal de amigos, o Anderson e a Núbia, que eles iniciaram um projeto de marmita solidária, onde eles entregam em torno de 200 marmitas na Baixada do Glicério a cada 2 ou 3 semanas, né? E Uhum. aí o templo arrecada alimentos, dá ajuda com mão de obra também para fortalecer esse projeto deles, que eles são filhos de branco da É. casa, né? Trabalham com a Uhum. gente. Ai, que lindo. E aí, nesse projeto das marmitas, vocês ajudam as pessoas em condição de rua e usuários de drogas? Quem quiser chegar lá para pegar a Quem marmita, é chegar está bem-vindo para disponível. isso. Quem tiver necessitado, né, Uhum. quiser, e é uma delícia. Ai, é maravilhoso. Eu escutei dizer que é uma comida Nossa, eles são Maravilhosa. maravilhosa. cozinheiros de primeira. E se alguém quiser chegar, assim, aí eu vou pedir 2 dicas para vocês, né. Primeiro, já que a gente falou sobre esse evento da marmita, né, do projeto, alguma pessoa quer trabalhar como voluntário, quer ajudar, né, a distribuir no preparo, em tudo, assim, eles podem chegar em contato com vocês fazem uma seleção, não sei, É como é que só Assim, ter vocês boa fazem? é só vontade, ter mão boa de obra vontade, essa é a sempre tem, seleção. É sempre bem-vinda, né? espaço para mão de Sim, obra. aham. Ai, maravilhoso. E agora outra pergunta sobre a questão da espiritualidade, né. Eu vejo que esse ano, principalmente, eh, as pessoas estão ficando mais incomodadas, ou seja, elas estão percebendo que tem uma coisa esquisita acontecendo com elas, ou espiritualmente, energeticamente, porque a frequência do planeta Terra está mudando e de uma forma muito acelerada. Então a galera que a gente costuma dizer, né, a galera da Matrix, ou que está dormindo, ou que não despertou ainda para a espiritualidade, que está sentindo esse anseio de começar, mas que não sabe por onde. Qual que seria a dica de vocês para essas pessoas? Quer sugerir? Ou posso? Eu vou só falar rapidinho o que eu acredito, né. Eu Aham. acho que esse incômodo, né, que elas sentem, de fato já é um sinal do despertar, né, que ela precisa, buscar algo, mas ela tem que buscar algo que reverbera no coração, Uhum. né. O Gustavo sempre fala, seja na igreja evangélica, seja na católica, seja no budismo, não importa onde, Uhum. o que importa é você seguir o seu coração, onde está de fato reverberando. E Uhum. visitar mesmo, às vezes a pessoa nunca foi em nada, Aham. né, e não sabe mesmo para onde ir. Vai testar, vai numa igreja ver como que Sim. é, vai no templo, venha no templo, entendeu? Aham. Sim. Vem conhecer, e aí você vê onde é que vai reverberar. Sim. E às vezes vai em muitos lugares e não vai se conectar com nada, então começa meditando, às vezes a meditação é o Uhum. é o ponto, sabe, já o É, primeiro passinho para começar sim. a se conectar com o plano maior mesmo, com essa Uhum. energia, e começar a ter esses insights, essa mensagem, qual que é o seu caminho, sabe. A Uhum. meditação eu acredito que seria o comecinho de tudo. O nosso templo é um templo universalista. Então, se você Uhum. for lá no altar, você vai ver os índios norte-americanos, os orixás e a imagem de Jesus no topo. E Uhum. aí, recentemente, o cara me perguntou, mas não é um templo de Umbanda? Por que que não tá ali
Olorum, o Oxalá, em cima está a imagem de Jesus. Falei, porque aqui é um templo universalista, esse altar Uhum. ele é universalista. Também a gente trabalha com a Umbanda Sagrada, mas o altar ele é universalista, onde a gente acredita que eh, existe um único Deus, você Uhum. queira denominar ele como criador de tudo que é, Olorum, Deus, Oxalá, ou como a pessoa queira citar, né, de Uhum. um criador maior, e que a gente acredita que as pessoas falam, mas como é que você mistura tanta coisa? Eu falo, como que eu vou misturar aquilo que nunca foi separado? Se Aham. quem separa as coisas é o homem no final das contas, Sim. entendeu? Então, assim, o nosso templo ele é uma casa iniciática onde abre portas para se a pessoa não quiser ficar por ali ou seguir o estudo, o caminho com a gente, ela com certeza vai ser direcionada pelo espiritual para mostrar o caminho. Uhum. Agora, assim, se a pessoa está muito perdida espiritualmente, assim, não consegue ter uma clareza, eu sempre recomendo começar pela ayahuasca. Para mim, a ayahuasca é sempre o caminho Viu? Pontos de mais vista fácil diferentes. de Sim, acelerar o processo, sabe? sim. Porque eu já vi ateu chegar lá que não acredita em absolutamente nada Uhum. e sair de lá falando assim: eu entendi que tem alguma coisa maior. Eu Uhum. ainda não sei o que é, mas eu já entendo que nada. Que alguma coisa existe, sabe? Uhum. Então, essa virada de chave é muito linda de você ver, porque a gente não consegue ensinar o outro a ter fé. Olha, Uhum. acredita que esse copo de água vai te iluminar e vai te abençoar. A pessoa precisa sentir a fé. E às Sim. vezes a fé vai vir no batuque do atabaque, vai vir no louvor que ele vai ouvir na igreja, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente não fica determinando que tem caminho certo ou errado. A única coisa que eu sempre recomendo que tem que tomar cuidado é com o ser humano, porque ele pode manipular uma pessoa Uhum. ou tanto auxiliar ela a se elevar espiritualmente para uma ascensão, como pode jogar ela para o fundo do poço com toda certeza, como a gente já viu Sim. inúmeros casos, entendeu? De Uhum. que a gente ainda resgata, que chega lá no templo ferida, fala, olha, não quero saber disso ou daquilo, porque e Uhum. aí a gente vai com todo carinho, né, contornando na medida do possível Sim. para ir clareando Sim. a mente, né? Não, amei escutar o ponto de vista de vocês. O meu ponto de vista é mais parecido com o da deusa Mônica nesse caso, porém com algumas ressalvas, né? Sim. Eu acredito que as pessoas têm que experimentar, porque vai experimentando, né? Igual eu fui criada como católica, mas sempre tive um pezinho ali no espiritismo, sempre gostei de um rolezinho ali da Umbanda, mas tipo, escondida da minha mãe, porque ela não gostava, e não porque ela não acreditasse, mas porque ela tinha medo. Então, depois que eu fui descobrindo o rolê da minha avó até, né, e aí entendi por que que a minha mãe tinha medo, mas enfim. Eu acho que a gente tem que ir experimentando e ver o que que se adapta melhor. A questão da meditação, eu acho que essa pessoa que tá com a cabeça muito ocupada, tá muito confusa, tá com falta de propósito, tá não sei o que, eu acho que meditação vai ser complicado para essa pessoa começar. Para silenciar a Para mente, né? silenciar a mente. Então, para casos mais sérios, eu acho, né, eu acredito, por exemplo, a pessoa está numa depressão ou está com um vício muito forte, eu já falo: "Vai pra ayahuasca, vai pra É, ayahuasca", tipo assim, é. porque precisa de como se diz, uma sacudida forte, assim, que aí a pessoa consegue: "Nossa, existe algo muito forte, muito além do que isso aqui". Sim. Então ela já consegue perceber que existe algo muito além do que isso. E aí, a partir do momento que ela começa a fazer um tratamento, porque eu sempre falo, a ayahuasca não é brincadeira, não é para quem quer só de curiosidade ver qual é para quem está firme no propósito. É uma medicina de respeito, de muito valor que a gente tem. Essa bênção de ter isso no nosso país, que vem muita gente de outros países para o Brasil também, Uhum. para consagrar, para se curar de algum trauma muito forte, enfim. Então, vai para a ayahuasca, a gente vai com respeito. Não é festa, não é brincadeira. Vai num lugar sério como o de vocês, né, eu tive a oportunidade de ir numa cerimônia lá no espaço de vocês, fiquei encantada como que vocês levam o trabalho muito a sério. E eu recomendo, assim, 100% e não é qualquer lugar que eu recomendo, por exemplo, né. Então tem que ser com a pessoa que realmente leva o trabalho a sério, que tem muita experiência, como é o caso de vocês, né, tem muitos anos de estudo, de caminhada,
Então eu acredito que o caminho, né, cada caso é um caso, É que a ayahuasca né. não tem pra onde correr, né, É, é a pessoa com ela mesma é, ali "Ai, não quero ver isso", vai é. ver, né. Aham. "Ai, mas eu não acho que é isso", mas é É, isso. é. Então, por isso que a ayahuasca é melhor mesmo nesse caso, É, né. Sim, voltando um pouquinho, você estava falando a gente estava falando dos caminhos, né, que a gente pode alcançar para começar esse despertar, porque é um chamado quase que mundial, assim, as uhum, pessoas não têm muito mais para onde correr. Parece que tá uhum. tendo uma separação do joio e do trigo Sim. e que as pessoas vão ter que escolher, né, ou vai acreditar e seguir, ou vai acreditar e seguir. Ela não tem muito mais um plano B, né? Uhum. Não tem, existe mais tempo para ficar sonolento. Sim. E eu sempre falo para a pessoa, se você não tá feliz aqui, procura um lugar, mas vai que você vai encontrar, porque assim, Uhum, eu vivi na pele, eu vi o milagre acontecer, eu vi Deus atuando na igreja evangélica, eu vi uhum. Deus atuando na igreja católica, eu vi ele na ayahuasca, como eu vejo ele na Umbanda também, entendeu? Uhum. Então, assim, a pessoa precisa acreditar que algo vai, que ela vai encontrar, mas ela precisa procurar. Sim, E procura porque para cada um tem o seu espaço sim. para se encontrar com o divino, né? Lá no Uhum. templo, por exemplo, né, tem muitas pessoas que chegam com depressão. A depressão, por muitas vezes, pode ser uma falta de propósito. Sim. A pessoa não sabe o que ela está fazendo Aquele aqui. vazio E é existencial. uma crise, assim, um Uhum, buraco dentro de si. E aí a ayahuasca vem com aquele amor e primeiro ela uhum. limpa, né? Ela leva a É. gente para aquele lugarzinho onde a gente sabe, né? Mas depois ela traz essa É luz, gostoso. Sim. ela traz essa força, né, maravilhosa. Então, assim, só que, por exemplo, uma pessoa com depressão, toda pessoa com depressão pode consagrar ayahuasca. Assim, sempre tem que ter uma anamnese bem feita. Uma Uhum, causa séria sempre tem que fazer uma anamnese muito minuciosa, porque tem muitos lugares que trabalham assim, interrompe o medicamento 2 ou 3 dias e você já pode consagrar. Só que tem medicamento que a vida útil dele é de 5, 7 dias. E uhum, aí, se ela não tirou esse medicamento antes, ela pode ter um ataque ceratonérgico, né? E ali tem um excesso de. Pode ter uma parada cardíaca, pode acontecer várias coisas que não são legais. Eu nunca vi uhum, acontecer, entendeu? Mas eu sei que pode já ouvir de casos, né? uhum, A pessoa pode ter um surto psicótico. E aí, em vez dela ter uma experiência prazerosa e de cura, ela vai ter uma experiência traumática, que não é o objetivo. uhum. Então, outro dia tinha um irmão tomando 5 medicamentos. Aí eu falei pra ele assim: olha, não é seguro eu servir a ayahuasca pra você. O ideal é que você fale com o seu psiquiatra, que a gente possa fazer um desmame, tire pelo menos 2 medicamentos desse, de repente encaixe o canabidiol, que é um óleo medicinal que super auxilia para quem está querendo reduzir os medicamentos. Aí sim a gente consegue, desses 3 medicamentos, fazer uma pausa segura de 2 a 3 dias para você consagrar, né? E quando eu faço assim, né, a gente nunca teve problemas lá no templo. Obviamente que às vezes a força vem alta, né? A gente sabe que pode Hum. acontecer. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a Mônica, né? Eu então, rainha. Mas é sempre um cuidado que tem que ter com as pessoas, né? Uhum. Falando assim de coisas que a gente já viu acontecer com a ayahuasca. Veio um irmão esses dias com um tumor no fígado de 21 centímetros, já em estado assim que o médico falou pra ele: olha, agora é só tomar morfina, e tava tomando morfina a cada 6 horas. E sempre que a pessoa vem pela primeira vez, eu dou uma dose menor. Uhum. Mas eu olhei pra ele e falei assim, ele falou, eu tô querendo encontrar essa resposta, tal. Então já vamos com o copo cheio. Eu falei, eu me responsabilizo, você tá querendo buscar, né? Ele falou, eu quero. E aí, né, enchi o copo dele na primeira, na segunda, na terceira. Esse homem limpou muito, fez muita limpeza, né? E depois ficou uma semana sem dor, sem tomar morfina. Nem eu Nossa. consigo explicar, né? Porque tem lugares da espiritualidade que a gente Medicina é não vai sábia. ter Sim. acesso, É. né? Nossa, é incrível. Essa é uma de tantas histórias que a gente tem para ficar Aham. compartilhando aqui. Podia falar o dia todo, né? Você pode citar só um exemplo, então, de uma pessoa também que se curou de um vício das drogas, né? Sim, a gente tem uma galera lá na É. Roda da Cura que já Hum. parou de usar assim. E também é um processo e um trabalho. Mas eu vou dar um Uhum. exemplo de um amigo meu, um grande irmão, que ele usava droga há 30 anos. Ele começou Nossa, com 12 até os 42. meu E ele Deus. saiu da clínica, a irmã dele falou pra mim assim: ajuda meu irmão, porque ele tá precisando, né? E aí eu chamei ele, passei um rapé nele. E aí ele me contou a história dele, falou: porque eu sei que o meu caso não tem cura. Aí eu falei: não, peraí, tem cura sim. Ele falou: tem cura? Eu falei: tem.
conheço uma medicina que vai te ajudar. Aí eu levei ele num ritual onde eu consagrava na época, que eu ainda não dirigia trabalho, e ele falou que. Aí ele fez um tratamento de choque, ele tomava ayahuasca toda semana, porque o caso dele era muito sério, né? Era bem antigo já, né? E ele falou que da primeira vez que ele consagrou, ele nunca mais ouviu aquela voz que vinha no ouvido dele, arquitetava tudo para levar ele aonde ele precisava usar. Faz 5 anos que ele tá limpo, sem usar nada. Nossa, que bênção, É, gente. Sim. esse é um de muitos casos que a gente tem lá. Tem Uhum. guardiões nossos que trabalham com a gente, que também se libertaram das drogas e hoje estão servindo a medicina para ajudar outras pessoas a alcançarem isso também. Nossa, eu acho esse trabalho maravilhoso, fantástico. Deve dar um sentimento assim de inexplicável, né? Quando vocês conseguem acompanhar a transformação das pessoas que chegam lá em um estado e aí você vê, nossa, parece outro ser, um Mas brilho nos olhos que é não outra tinha. É pessoa. outra Se transforma, pessoa. assim, é outra luz. Você olha assim, tem brilho, Sim, sabe? Volta a brilhar, assim. sim. Que às Eu vezes falo, chega né? apagado e depois fala, nossa, o sorriso já tá Já a diferente. face Aham, muda, assim, você muda. vê que transmutou, né? Assim, parece que Uhum, tirou um peso, né? Que saiu aquela sombra, assim. sim. Eu sempre falo para as pessoas, não adianta você querer consagrar uma vez e ter um termômetro e achar que é aquilo, porque a segunda é totalmente diferente, a terceira é outra coisa. Então, eu Uhum, sempre recomendo, consagre 3 meses seguidos se você quer ver uma transformação pontual na sua vida, sabe? uhum. E de 3 a 6 meses, a pessoa não vai olhar para trás e não vai mais se reconhecer, né? Sim. Já não toma mais remédio, já tá mais amoroso em casa, já não tá gritando com as pessoas, já tá mais Uhum, equilibrado no trabalho. E fora o bom sentimento dentro, né? Que é a conexão com o divino. Que é para uhum. isso que tá todo mundo aqui, né? Pra gente se Sim. reconectar e se lembrar quem a gente realmente é, né? Sim, total. E qual seria a indicação de vocês para a pessoa que quer consagrar a primeira vez? Porque a gente faz uma dieta específica, né? Então, qual que seria a recomendação de vocês? Ah, eu recomendo sempre a pessoa ficar 3 dias sem relação sexual, sem carne vermelha, sem bebida alcoólica, droga e sem. Faltou alguma coisa que eu falei? Aí tem que ver a questão do medicamento dela também, Uhum, entendeu? Sem bebida, sem droga, sem carne vermelha e sem uhum, relação sexual. sim, Basicamente isso. É um detox energético mesmo para a pessoa se preparar para a consagração, né? uhum, sim, Porque tem pessoas que às vezes é que assim, cada organismo é diferente um do outro. Então tem gente que uhum, fala assim, olha, vai mais em jejum, vai mais leve para ayahuasca, para ela o seu organismo absorver melhor e você ter uma melhor experiência. E eu já vi os indígenas comendo umas pratadas assim antes de ir e falando assim: Verdade. não, eu vou receber a força, eu tenho que estar forte. aham, Então cada um tem um ponto de vista e nem que esse é certo ou esse é errado. No uhum, final, a pessoa precisa conhecer o organismo dela. E num uhum, primeiro momento eu recomendo que ela faça uma dieta para poder consagrar, para depois ela saber se ela pode comer carne no dia. Eu, por exemplo, almoço no dia no máximo um peixe com salada, arroz, e aí eu já fico o restante do dia mais em jejum e como uma fruta umas 3 horas antes do ritual. Tem uhum. amigo nosso que vai Eu não lá, come posso. o salgado antes do ritual, a meia hora antes, 1 hora antes e tal, e tá tudo bem, pra eles funciona. Só que Uhum. tem gente que come muito antes de ir e toma uma peia, que não é uma peia espiritual, uma peia alimentar, porque Aham. aquilo não ressoou bem com a medicina e ela ficou gastando energia ali na digestão dele, em vez de poder utilizar a energia com outras coisas, Mas né? ficar muito tempo sem comer também pode dar uma Perigoso. queda de pressão. É, e a pessoa Sim. desmaiar, Que é o como a meu gente já viu caso. Se alguns eu ficar casos. que nem ele sem comer, eu vou ficar Por isso que ruim. cada biotipo é Sim, um, né? E tem que tomar esse devido cuidado para sim. cada um, né? Ai, muito bom. E agora eu vou perguntar também, né, já que a gente começou falando sobre casamento. Gente, vocês fazem tudo juntos, né? Que a gente estava conversando antes. Até Olha, demais. minha mãe fala, Gustavo, você respira a Mônica, Gustavo. Deixa a Mônica respirar. Como que é essa dinâmica? Quantos anos vocês estão juntos mesmo? 10 anos. Desde 2014. Não, 2015. 2014 você tentou correr de mim. Aí fui lá e lacei e trouxe de volta. Olha, conta essa jogar. A gente É que gosta de assim, detalhes. ó, o Gustavo me conheceu, eu tava grávida da Valentina. Então eu já tava ali com meus 4 meses Uhum, e meio, talvez. E quando ele chegou pra falar comigo, eu falei assim: o que que esse homem quer com uma mulher grávida? Mas segundo uhum. ele, ele nem me achou interessante, sabe? Ele só queria conversar e falar de macumba e tudo mais.
Então nós ficamos amigos, né, nesse tempo. Aí ele foi na minha casa e conheceu a Helena. Que segundo ele, eu enganei ele, que eu não contei que eu tinha Ela não me Helena. contou que ela tinha Helena. Helena tava com qual Ai, não lembro idade? se eu contei. 1 ano e 1 ano e meio. pouco, é. Eu cheguei lá, ela tava no sofá pulando, assim, ó, sem parar, com uma fralda girando, tacando no ventilador. Eu olhei e falei, Uma meu, criança calma. Oh, Só pra causar uma boa impressão, né? Então, ele vai ser uhum. meu pai agora? Então, É, peraí, deixa eu pleno. causar uma. Vamos ver se ele tá afim mesmo. É. E, e nesse meio tempo, nós ficamos amigos, começamos a nos gostar, mais ele de mim do que eu dele. mentira. Então, acho que desde 2015 que nós firmamos mesmo, É. né? E aí, a nossa rotina é assim: a gente, além de ter os trabalhos espirituais, nós somos empresários, a gente tem a nossa empresa, o nosso trabalho, que a gente faz visita de clientes, acompanha representantes da nossa equipe, e a gente às vezes passa o dia inteiro junto, a gente só não se olha Às para ir no banheiro, vezes, mas o resto. todo dia, gente. A gente tá junto todos os dias. E no final ainda dorme juntos. Ainda Ainda dorme bem, né, que a gente dorme Aham. junto. E como que funciona isso pra vocês? Porque eu vejo tanta gente perguntando, né? Nossa, se eu fico 3 horas seguidas com a minha mulher, eu quero matar ela. Mas, tipo assim, e como que é qual seria o segredo para vocês terem uma relação tão duradoura, longa e nessa parceria grande de fazer tudo junto, ficar o dia inteiro junto Mas se eu e respondo. Calma, antes de você responder, o segredo é ele falar amém pra mim 24 horas. esperto? Só falar sim, senhora. A última palavra é minha, sim, senhora. Mas eu venho com a calmaria e ela com a tempestade. Aí a gente acaba conseguindo encontrar o equilíbrio, né, dentro disso tudo. Mas eu acho que é ter cumplicidade, né, saber ouvir o outro, ter calma, respirar fundo e entender o que que é esse relacionamento quando fala de os dois serem uma só carne, sabe? Porque você vê na pandemia quantos relacionamentos terminaram Uhum, porque as pessoas não aguentaram ficar em casa juntas, exato. entendeu? Que é uma coisa que deveria ser o normal, né? Mas Aham. não. O normal é quando eu chego só no final do dia, eu janto junto e tem alguma coisa assim. E não é isso, né? O relacionamento vai muito além disso. Então a gente, além de nos amarmos, né? A gente tem uma grande amizade, a gente brinca, a gente dá risada o dia todo junto, faz zoeira um com o outro, dança, brinca e tudo mais. A gente entra no carro, ele já sabe que tem que colocar mula mantra. E ele fala assim, mas como que você dirige ouvindo mantra? Mas ele já sabe que eu gosto, aí já Aham. coloca. Aí a gente começa a escutar louvor, aí depois já é ponto de Exu, aí Aí as depois músicas das caboclo, é crianças xamânica, também, até as músicas das que as músicas das crianças. Então, crianças é assim, um outro lugar aí tem que que a ter gente esse tá conhecendo. equilíbrio. Então a gente escuta de tudo, sabe? A gente Aham. passa muito tempo dentro do carro, né? Dirigindo, indo visitar um cliente e outro. Se a gente não conseguir se dar bem ali, ferrou, O né? pessoal até. Eu já ouvi algumas críticas na internet, tipo assim, pô, mas você põe louvor na sessão de ayahuasca? Eu falei, aham, qual que é o problema? Não, mas é um ritual xamânico. Eu falei, eu sei. Pra mim, Jesus foi o maior xamã que andou nessa terra. Mas é Sim. só o meu ponto de vista. Aham. Agora, eu não mexo em time que tá ganhando, entendeu? Uhum. Então, assim, pra mim, a ayahuasca é uma potencializadora da espiritualidade. Eu faço o ritual indígena, e aí eles trazem os rezos, cantam, tocam da forma deles. Eu faço o ritual da consciência crística, onde a Uhum. gente coloca vários louvores durante a cerimônia, traz um músico que toca louvor também, né? Uhum. E a galera que já foi evangélica um dia e é cristã, ainda crê em Cristo, assim, nossa, chora Fica horrores emocionado, e né? sente, vê Jesus. É algo assim, é incrível. É uma das minhas cerimônias favoritas. Aham. E a gente tem a cerimônia das 7 linhas da Umbanda com a ayahuasca, que aí a gente vai pegar só ponto de orixá, da Umbanda também. Então, assim, a gente dança conforme a música e dança muito bem, né, amor? A gente não A tem gente gosta. essa barreira. Isso não acontece no nosso Quando convívio, as né? coisas são feitas com amor, né? Uhum. Tem essa entrega, o amor mesmo, ai, tudo flui. Tudo flui, É só colocar gente. amor. Que coisa Longe do maravilhosa. preconceito, né? Longe dos maus olhos, maus Sim. olhares, é só amor mesmo. Ai, gente, muito lindo. E Mônica, eu escutei Mula Mantra. Mula Aquelas, mantra. né? Eu sou a louca do Kundalini Yoga, né? Olha aí, tudo conectado, né? Sim. Você já teve alguma
Assim, você começou a escutar os mantras aleatoriamente, ou Sim. você começou a praticar o yoga e aí veio? Como é que foi essa história? Não, Não? aleatório. Só comecei a colocar e ouvir. É que na ayahuasca, normalmente eu aprendi assim, depois que você abre para repetição, que o pessoal já foi na força e tal, é legal dar uma equilibrada. Então, normalmente gosto de colocar um mantra depois das chamadas. E a gente foi Uhum. buscando, conhecendo. E aí, quando a gente viu, a gente já estava ouvindo bastante. Eu gosto mais da linha do yoga, né? Aham. Mas a Mônica gosta muito dos mantras, do Theta Healing e tal. Então, ela acaba conectando tudo Sim. isso nos trabalhos dela também. Olha, eu vou convidar vocês aí para fazer um workshop com a gente. Estou com a Cal aqui em São Paulo, maravilhoso, 12 e 13 de julho, fazendo um workshop de Kundalini Yoga sobre chakras e couraças. A gente estuda muitos mantras. Eu voltei da Índia com ele agora, né? A gente passou um mês entre janeiro e fevereiro indo lá para os templos, menina. Olha, Hum, uma jornada incrível. Inclusive, de repente, a gente pode depois trocar umas figurinhas, né, sobre isso, porque eu acho que super combina, assim, é meio casado. Tudo é, né? Eu acho que é complementar também. Que o yoga, hoje, para mim, o yoga me abriu uma porta, assim, que eu sinto que eu simplesmente, finalmente, consegui encontrar o que eu estava buscando, né? E eu sei que também na minha jornada nada é por acaso. Eu honro cada passo que eu dei, sabe? Porque eu acho que tudo contribuiu para eu estar nesse lugar hoje de, meu Deus, encontrei o que eu estava procurando há 10 anos, fiquei 10 anos procurando e finalmente achei, e que estava tudo aqui, né? Viajei para vários lugares, estudei várias coisas diferentes e estava tudo aqui. Gente, incrível. Mas isso é necessário também, né? Uhum, Porque daí você visualiza tantas coisas para depois realmente ver o que de fato estava aqui dentro, né? sim, total. Vamos trocar mais Ah, essa é, figurinha. porque as pessoas estudam, buscam tanta Uhum, coisa fora, a maioria das respostas está dentro. É sim. importante você estudar, ter conhecimento, colocar em prática, Uhum, mas no final de tudo, quando você se autoconhece, né? E uhum, aí, novamente a gente entra com a ayahuasca, é onde as coisas começam a mudar. Não só a ayahuasca, eu conheço sim. muitas pessoas que despertaram no yoga Aham, perfeitamente, sim. assim, também conseguindo atingir estados de consciência alterada ou com pranayamas, né? Uhum, Grandes yogins, grandes mestres também. Então, assim, não é. A ayahuasca é uma das ferramentas uhum, maravilhosas que a gente tem na natureza e tem aqui no nosso país, mas existem N caminhos para você poder alcançar. Só que você sim. precisa encontrar o seu, né? Sim. E aí ninguém pode fazer por você. Ninguém. Tem gente que tem que estar na frente da entidade assim. Me mostra o caminho, qual que é, não sei o É. quê, qual que é a minha missão? Falando antes de Uhum, você querer fazer a sua missão, faz a lição de casa. Faz a uhum, lição. Vai lá, seja um ser humano melhor, se lapida, sim. trabalha a sua reforma íntima, segue com Deus, busca algum caminho espiritual para você Uhum. atuar, e aí automaticamente tudo isso se encaixa. Sim, e sempre trazer o que aprendeu, o que entendeu da cerimônia para fora, porque o trabalho é fora. Eu sempre falo isso para as pessoas, porque as pessoas ficam querendo consagrar 500 vezes, mas não faz o trabalho lá fora. Sim. Continua a mesma coisa. A É a pessoa não mesma muda, coisa. gente. Aí eu fico, gente, o que que É. essa pessoa está aprendendo? E é ser humano, cada um é único, né? Porque tem gente que vai lá e toma duas vezes já, vum, e tem Uhum, aquele que vai tomar 2, 3 anos e não, talvez não vai sair do lugar. é, Porque se você volta na ayahuasca e você continua vendo a mesma coisa, uhum, é porque você não resolveu o que ela gostaria que você fizesse, sim, entendeu? Agora, se você tá indo e já não tá vendo mais nada, aí também é um alerta, às vezes, de que ou você não tá fazendo por onde, ou tá na hora de mudar de egrégora, porque aquela já não tá manifestando ou entregando aquilo que você precisa, né? Tem uhum, N pontos de vista em relação a isso, mas sim. é sempre um ponto de atenção. Eu gostaria de destacar também mais um trabalho do Gustavo, que é o Retiro para Homens. Ah, boa. Você está fazendo com o Kurt. Eu acho esse trabalho maravilhoso e eu queria pedir para você contar um pouquinho como que funciona. Eita, isso é muito interessante, né? Porque, assim, quando as pessoas falam retiro de homens, uma vez o cara perguntou pro Kurt lá, mas vocês ficam pelados? O que que acontece? Eu falei, O que que não, meu acontece? amigo, não é nada disso. Mas o que que é essa sensibilidade? Sensibilidade é uma coisa que todo homem precisa ter. Uhum, Como que você quer cuidar de uma deusa, de uma mulher maravilhosa ao seu lado, se você for só bruto o tempo todo e não tiver o mínimo de sensibilidade? Isso é necessário, isso não torna o homem menos homem, muito uhum, pelo contrário, vai tornar você mais homem.
Então, é um lugar que a gente pode se vulnerabilizar, a gente pode falar das nossas dores, de situações que a gente não tem ninguém para conversar. Porque a mulher ainda chora uma com a outra, o homem só vai lá e toma cerveja e acabou, entendeu? Mas esse lugar de poder olhar no olho do outro e falar assim, poxa, eu passei por isso, eu tive essa dificuldade e tal. Uhum. Então, assim, é uma imersão que a gente faz no final de semana que traz muitas curas, né? E tem também, a gente começa conversando numa roda de fogueira, né, à noite, trocando rapé, os irmãos que gostam de pitar um cachimbo também. E no dia seguinte a gente faz um yoga com sound healing. Eu trago sound healing, o Kurt traz o yoga. Aí o Parisi traz as músicas em rodas circulares, né? E vai estar a esposa do Kurt também, a Kelly, falando sobre os ciclos lunares das mulheres, né? Que é uma coisa que, às vezes, a chave do seu relacionamento tá ali. Que Aham. aí a mulher tá naquele dia mais com o sangue fluindo bem, assim, né? Tá um pouco mais sensível, né? Pode-se dizer assim. E se você não tiver esse cuidado de observar isso, de se atentar com isso, às vezes vai dar uma briga ali, você vai pisar num calo e de um Uhum. lugar que você não tem entendimento, que é uma coisa Sim. tão simples, né? É só olhar com mais carinho. Aí no sábado tem o ritual de ayahuasca e no domingo a gente faz a partilha final do retiro. E Vai eu ser agora dia naquela câmera, né? 18, Isso. 19 e 20 de Julho. julho. No final de semana do meu aniversário, gente. Isso. Meu Quem aniversário é quiser dia 18. informações, me chama Gustavo Bondioli pelo Instagram que eu vou responder com o maior prazer. E eu Mônica. acredito que esse lugar que eles estão, essa roda dos homens, é bom para trazer a consciência também, né, Uhum. para os homens, assim, referente a nós mulheres, para desconstruir o machismo também, né? O Sim, machismo ele ainda é muito enraizado. Claro que sim. não só com os homens, tem muitas mulheres machistas também, a gente sabe Total. disso. Aham. Mas já é um começo também, né? Porque eles podem trocar ali as suas figurinhas, um aprender com o outro, Uhum. né? Ô, meu irmão, mas aí você, né? Trazer uma consciência. Eu acredito Sim, que o homem precisa disso, precisa. é necessário, né? Uhum. As mulheres elas já fazem mais trabalhos, já se encontram. Os homens estava São muito faltando. E eu fechados, falava né? para ele, eu falava, tá precisando fazer um Uhum. movimento masculino. Uhum. E ele foi postergando, postergando. Aí A gente agora fez há 15 dias atrás um encontro de sagrado masculino lá no templo mesmo. eu espiei E aí, pelas câmeras, eu a- confesso. aí eu olhei pra eles e falei assim, cara, tem várias mulheres aí fora fazendo encontros como esse. Agora, quando que um homem se encontra sem tomar uma cerveja? Uhum. Por que que tudo precisa ter uma bebida alcoólica, alguma Sim. coisa assim? Por que que a gente não pode conversar entre irmãos assim? E aí só Então, fala de carro, futebol, mulher e trabalho. exatamente. Só. Gente, eu acho esse projeto maravilhoso, porque uma que, né, igual a gente estava falando, os homens são muito machistas, aí fica reprimindo, né, as emoções, porque homem não chora, homem não isso, homem não aquilo, não compartilha. E aí reprime, reprime, reprime. Aí quando você vê, É. cheio de traumas aí para trabalhar e fazendo coisas, né? Enfim, o índice de suicídios causado pelos homens é bem mais alto do que pelas mulheres. Então a gente já começa por aí. O homem entra em depressão, ele não fala. Aí quando você vai ver já é tarde demais. Então cara, eu acho esse trabalho sensacional. Eu apoio total. E queria aproveitar e perguntar para vocês, para a gente encerrar, se vocês têm uma dica. Vou começar com você, Mônica. Vamos lá. Uma dica para a mulher que está nessa busca de se reconhecer como deusa, né? De essa necessidade de trabalhar com o sagrado feminino dela, de se posicionar como mulher para atrair o par perfeito. Primeiro é ela começar a fazer a reforma íntima, né? Uhum. Mas se ela também não tem alguém para direcioná-la, né? Se ela não consegue fazer sozinha, é procurando um lugar, um curso, alguma coisa que ela possa se identificar. Eu falo que para mim, né, que eu tinha autoestima muito baixa, e hoje eu acho que está elevada até demais. É você começar a repetir para você mesmo e se amar. Uhum. Começar a se valorizar, te colocar em primeiro. Então eu comecei, né, do patinho feio a ir ali trabalhando eu mesma sem ajuda, sem nada, e depois com o tempo indo buscando
alguns cursos, algumas ferramentas, mas me cuidar, a maquiagem, arrumar o cabelo, me maquiar para ficar em casa já me ajudou bastante. Maravilha, Mônica. Obrigada pela sua contribuição. Gustavo, tem alguma dica geral para o público em geral, ou se quiser direcionar para os homens, uma frase assim que você gostaria de. Sim, consagre a ayahuasca. Consagre em algum lugar que seja sério, não precisa ser necessariamente com a gente. Se for com a gente, vai ser muito bem-vindo, mas vai buscar o seu autoconhecimento, vai buscar se conhecer, conhecer o Deus que habita dentro de você, conhecer a sua fé, se conhecer como pessoa, que todo o restante vai fluir na sua vida, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras vossas coisas lhe serão acrescentadas. Ai, que lindo, gente. Gratidão. Arro, Gratidão. gratidão, querida. Maravilhoso. Obrigada. Gente, acompanhem o canal Muriel Ottoni. A gente vai continuar trazendo mais convidados interessantes, histórias inspiradoras. Se inscreve no canal, já dá um like nesse vídeo para que a gente possa continuar. Beijo, tchau. Valeu.